Salve, salve nação corintiana! Está começando mais um Timão na Veia e hoje nós vamos analisar o empate Corinthians 1, Fortaleza 1, né, jogo de ontem à noite, partida de ida da semifinal na Copa Sul-Americana. Né, o Corinthians fez a primeira partida em casa na Neoquímica Arena e a decisão será no Castelão, né, campo do Fortaleza, na próxima terça-feira. E em caso de novo empate, a partida irá para a disputa de pênalti. Né? O Corinthians, mais uma vez, não conseguiu se impor, né, diante de um adversário jogando com mais de 42 mil torcedores. Né? O Corinthians, até pela escalação, já dava para prever o que ia acontecer. O Corinthians, mais uma vez, não conseguiu marcar a saída de bola do adversário. Né? É uma equipe totalmente ali passiva. O Corinthians fica aguardando o adversário, né, perder a bola, recuperar a bola lá atrás para daí partir para o ataque. Então uma equipe totalmente sem intensidade, sem velocidade, uma equipe lenta na recomposição. Né? Infelizmente o Rojas não pôde participar da partida, porque sentiu uma contusão no último treinamento do Corinthians. E quando a gente vê a escalação ali, eu pelo menos com Juliano e Renato Augusto no meio de campo, já dava para prever o que ia acontecer, meu amigo. Eu já falei, pô, o empate hoje é lucro para nós. Como é que uma equipe que precisa ganhar o jogo, né, precisa tentar sufocar o adversário, marcar pressão na saída de bola, como é que você coloca dois veteranos aí no meio de campo, jogadores aí com 33, 35 anos de idade? É muito claro que ia ter dificuldade ali na movimentação, ia ter dificuldade principalmente na hora de recompor, né, a hora que perde a bola para recompor ali a marcação. Enfim, o Corinthians mais uma vez não soube se impor, foi uma equipe totalmente previsível, né, uma equipe que não tem aproximação. A gente vê que o jogador pega a bola, demora para aparecer alguém ali para fazer uma jogada, ou seja, não existe compactação, parece que é uma equipe que não treina. Né? Então, tanto na hora de marcar, o Corinthians não é compacto, o Corinthians deixa espaço ali. Né? A gente vê claramente todo o jogo um espaço ali entre a defesa e o meio de campo, onde os adversários conseguem cruzar ali diversas bolas na área do Corinthians, conseguem finalizar por diversas vezes ali próximo à área do Corinthians também, e o Corinthians sempre com aquela dificuldade na criação de jogada, né? Com a escalação que ele optou ontem, era para ser uma equipe de posse de bola, uma equipe que trabalhasse bem a bola e, né, esperasse o momento certo ali para tentar uma enfiada, né? Fazer jogadas ali de aproximação, mas não foi isso que aconteceu. Quer dizer, pelo contrário, né, o Fortaleza controlou ali a maior parte do jogo. Talvez o Fortaleza fosse mais incisivo, tivesse ali mais confiança, mais determinação, poderia até ter saído com a vitória, porque o Corinthians é uma equipe que agride muito pouco. O Corinthians jogando dentro de casa, quer dizer, seria, já que o Rojas não jogou, eu até questiono nessa questão do Rojas e o Renato juntos se funciona desde o início do jogo, mas o Rojas pelo menos é um jogador ali que finaliza muito bem de fora da área, um jogador que tem visão de jogo. Agora o Juliano não dá mais, pessoal, não dá mais, infelizmente. É um jogador ali para compor elenco, de repente para entrar no segundo tempo, mas não dá para o Juliano começar sendo titular, principalmente ali ao lado do Renato Augusto. Isso ficou evidente já desde a época do Lázaro, isso. Né? E infelizmente a situação do Corinthians ficou bastante complicada. O Corinthians que tinha 5 jogadores ali com 33 anos ou mais, né, na equipe titular, tirando o Cássio, né, porque o Cássio é goleiro, evidentemente isso não importa. Né, então com o Cássio seriam 6 jogadores ali, ou seja, o Corinthians praticamente com uma equipe sub-40 ali. Então como é que você vai querer ganhar? E o Pofechou vai nas entrevistas e fala, a característica do Corinthians não é de intensidade, o meio de campo do Corinthians não tem característica de intensidade. Meu amigo, se você escala Juliano e Renato junto, como é que você quer que a equipe tenha intensidade? Né? Se você colocar o Moscardo, o Maicon, né, por exemplo, até o Matheus Araújo ali junto, mas você coloca Maicon, Moscardo, de repente até o Renato, aí você coloca 2 pontas, colocou o Wesley numa ponta, colocasse o Mosquito na ponta, jogasse ali com 2 pontas abertas, mais o Yuri Alberto, o Corinthians conseguiria marcar a saída de bola do adversário, teria intensidade no meio de campo, melhoraria a recomposição do meio de campo. Agora, quando você coloca, meu amigo, Juliano e Renato juntos, já sendo que o Corinthians já tinha ali 2 volantes, é que você não está muito afim de jogo, você está com muito mais medo do adversário. Isso ficou claro. Então o Luxemburgo ficou um cara medroso.
Essa que é a verdade. Luxemburgo se tornou um treinador medroso, covarde, né? Aquele Luxemburgo lá da década de 90, início da década de 2000, ele acabou. Aquele Luxemburgo não existe mais. O Corinthians é o time mais medroso do campeonato brasileiro, né? Um time que joga em casa não consegue se impor, né? Muito raramente. O Corinthians fez boas partidas mesmo jogando na Neoquímica Arena. O Corinthians é um dos poucos times no campeonato que não consegue marcar pressão na saída de bola do adversário. Isso é fundamental quando você joga dentro de casa. Então não tinha explicação. Ontem ele tinha que colocar 2 pontas abertos, né? Um jogo dentro de casa, um jogo para marcar a saída de bola do adversário. E o Yuri, por sinal, Yuri que vocês veem na tela, foi um dos poucos que fez uma grande partida, realmente. O Yuri ele se dedica muito, né? Um cara até sobrecarregado. A gente fala, pô, o Yuri não joga. Mas o cara corre o tempo inteiro, porque é só ele lá na frente que marca, é só ele que tenta, né, fazer alguma coisa lá na frente. Né? Então, ontem, por exemplo, o Corinthians ficou nulo. O Corinthians só tinha jogado pelas pontas ali com o Wesley, quando o Fagner subia, mas o Fagner, a gente sabe pela idade dele, ele não consegue mais subir o tempo todo, ir e voltar. Né? O Corinthians ali com 2 laterais veteranos. Então, uma situação realmente lamentável. O professor só fez 2 substituições, né? Um jogo desse que precisa de intensidade, precisa pôr gás novo. Né? Ele só colocou o Mosquito ali quase nos 20 do segundo tempo no lugar do Moscardo. Foi o momento que ele resolveu ir para cima, resolveu abrir. Né? Tinha colocado um pouco antes, lá no início do segundo tempo, o Romero no lugar do Wesley. Mas foi pouco, né? Foi pouco. Eu acho que o Mosquito deveria ter entrado, de repente, até no intervalo. Não sei se sair do Moscardo ou não. Eu não tiraria. Eu, particularmente, começaria o jogo já desde o início com o Mosquito no lugar do Giuliano. Poderia até pôr o Romero, que fosse. De repente, começasse com o Romero, deixar o Mosquito para o segundo tempo. Tinha o Pedro. O Corinthians tinha boas opções ali para jogar pelas pontas. Até o Biro, que não vem em boa fase, mas é um jogador que tem qualidade, de repente, para entrar no segundo. Ou seja, tinha o Juan Oliveira, de repente, também, para entrar no meio ali. O Renato, a gente viu que ficou esgotado ali no segundo tempo. Mas a verdade é que o Corinthians está totalmente perdido. Já passou o tempo do Pô Fechou. Pô Fechou já era para ter sido demitido do Corinthians. Isso é muito claro. Não é questão dos resultados. A gente viu o jogo na Argentina, que jogo vergonhoso o Corinthians fez. Eu, como corintiano, senti vergonha mesmo com aquela classificação do time, um time jogar tão atrás, levou sufoco o jogo todo, foi salvo pelo Cássio, pela trave, né? Enfim, o Corinthians classificou na sorte, e mesmo assim mantiveram o Vanderlei Luxemburgo, então isso não tem explicação, cara, a gente tem que analisar aquilo que a gente vê, não é apenas resultado também, e taticamente a gente não vê evolução na equipe, o Corinthians continua uma equipe desarrumada dentro de campo, né? O Luxemburgo também está perdido, ele ainda não tem uma equipe base, né? Principalmente ali no ataque, ele muda muito a equipe, então a gente não vê aproximação, a gente não vê compactação, é uma equipe que deixa espaço na marcação, é uma equipe que tem dificuldade na criação de jogada, não existe aproximação, a gente vê que os próprios jogadores claramente já perderam a confiança no Luxemburgo, porque viram, né, que ele é um cara ultrapassado, né, ele não tem nada de inovador nos treinos dele, a gente vê uma equipe apática, uma equipe que não está em clima de decisão. Essa é a verdade. Os jogadores têm jogado com vontade, sim, mas falta o Corinthians como equipe, né? Como equipe produzir mais. Né? Infelizmente, agora já é até tarde, não adianta mais mudar treinador. Né? O próximo jogo aí, a próxima decisão do Corinthians já é na próxima terça-feira. Né? Infelizmente, a tendência é que o professor fique até lá, agora acho que até fique até o final do Campeonato Brasileiro também, porque quem que nós vamos conseguir trazer agora? Né? O Tite já está assinando com o Flamengo, né? O Carille, ele parece que não tem interesse, que é provável até que o Carille vai para o Santos. O Mano, né, parece que vai acertar com o Paraguai, né? Pelo menos se ofereceu lá, e eu acho que o Mano nem viria. Para mim, nem é o treinador ideal do Corinthians. Mas a gente pensando que está o Luxemburgo hoje, eu acho que o Mano pelo menos iria arrumar a equipe do Corinthians taticamente. O Corinthians ia ficar uma equipe mais ajustada, né? Não proporcionando tantos contra-ataques, tanto espaço para o adversário. Então a realidade do Corinthians é essa. Ainda tem campeonato, né? Não tem nada decidido, evidentemente. O Corinthians tem condições de ir lá para Fortaleza e conseguir a vitória. É bastante difícil,
principalmente porque o Corinthians joga fora de casa, joga com medo, joga de maneira covarde, né, busca poucas vezes ali o contra-ataque, e se o Corinthians ficar contra o Fortaleza lá atrás, levando sufoco, não é todo jogo que o Cássio vai salvar, né, todo dia que vai bater 3, 4 bolas na trave, e o Corinthians vai para os pênaltis e vai ganhar nos pênaltis, né? Infelizmente, a mentalidade do nosso treinador é essa, eu acho que a ideia dele é essa, é ir para Fortaleza, buscar o empate e tentar a classificação nos pênaltis, como se todo o jogo que fosse para os pênaltis, o Corinthians fosse sair vencedor, e a gente não sabe, a gente sabe que não é assim que as coisas funcionam, né? Então, é realmente uma atitude lamentável, atuação lamentável do Corinthians ontem, mais uma, e até hoje eu não consigo entender por que o Matheus Araújo não tem mais oportunidade no Corinthians. Para mim é um dos grandes injustiçados ali do Corinthians, assim como o Rafael Ramos, eu acho que poderia ter tido mais oportunidades. É um lateral regular, né? Mas pelo menos ele está sempre em forma, diferente do Fagner, né? Que já está com idade avançada, muitas vezes a gente percebe o Fagner ali fora de forma também, enfim, então fica difícil a gente acreditar, a gente como torcedor, a gente procura manter a esperança, mas é difícil. E o Matheus Araújo é um cara que sempre que entrou bem, é um jogador que tem um passe muito bom, né, ele domina muito bem, a gente vê o Matheus Araújo poucas vezes perdendo bola, é um jogador que tem personalidade, ele dá dinamismo ali para a equipe, muito ao contrário do Giuliano. Inclusive o Matheus Araújo já fez gol bonito, já deu assistência, ou seja, fez grandes partidas, mas inexplicavelmente o Matheus Araújo tem sido pouquíssimo utilizado, onde na minha opinião ele poderia desempenhar qualquer função que o Giuliano desempenha com muito mais qualidade, né? Até pela idade dele, ele melhoraria ali a marcação, melhoraria a recomposição da equipe. Então é uma coisa totalmente sem explicação. Então, para mim, se ele optou por colocar mais um jogador no meio de campo, já que o Juan Oliveira não vem assim numa fase boa, que colocasse o Matheus Araújo, tenho certeza que a equipe jogaria melhor. Mas não, mais uma vez ele colocou Giuliano e Renato juntos, coisa que a gente viu durante todo o ano que não funciona. Não funciona quando você coloca dois veteranos ali no meio de campo. E deixou também de colocar 2 pontas, né? O Corinthians poderia perfeitamente, conforme eu já falei, ter jogado com 2 pontas abertos ali, mais o Yuri Alberto, numa tentativa de marcar a saída de bola do adversário. Mas isso aí, você pressionar a saída de bola do adversário, precisa de treinamento. Infelizmente, parece que é isso que falta para o nosso professor. Né? Não tem mais nem muito o que falar, já passou da fase dele, já era para ter ido embora. Acho que até ele sabe disso. Mas o Duílio a gente não sabe o que aconteceu com o Duílio. Será que o Duílio está vivo? Porque ele não... Desculpa. Ele não se manifesta, ele não toma atitude. Parece que o Duílio só vai demitir o Luxemburgo o dia que a torcida, né, fizer aquele carnaval, como fizeram com o Silvinho, né, aquela palhaçada que fizeram com o Silvinho, que na minha opinião é muito mais treinador do que o Luxemburgo hoje. Ele arruma muito mais a equipe, tanto que a gente vê a posição que está o Albânia lá na Eurocopa, uma equipe aí que tem totais condições de se classificar para a Eurocopa, a pequeníssima Albânia, né? O Silvinho vai fazendo um grande trabalho lá, mas ele foi escorraçado do Corinthians e o Duílio está esperando a torcida fazer isso com o Luxemburgo para demitir o Luxemburgo, porque o Duílio é um cara que não tem atitude, um cara medroso, né, que não tem coragem. Agora está próximo das eleições, quer dizer, o Corinthians vendeu uma penca de jogadores, aí alguns foram vendas muito boas realmente, outros, né, desnecessários. Para mim o Adson é um jogador que seria muito útil nesse momento para o Corinthians. Roger Guedes e Murilo, acho que não tinha como segurar, mas o Corinthians não agiu, o Corinthians não foi atrás de reforços, o Corinthians poderia ir atrás de jogadores aí que estavam livres no mercado, mas infelizmente, né, nossa diretoria segue inoperante, acho que esperando vir as eleições aí. Enquanto isso, o Corinthians está à míngua, está à deriva, muito próximo aí de ser eliminado da Sul-Americana. Se conseguir a classificação, vai ser mais uma vez no sufoco, muito mais mérito dos jogadores do que por mostrar evolução técnica e tática aí. Então é isso aí, pessoal. Por hoje nós vamos ficando por aqui. Lembrando que o grande destaque na partida de ontem foi o Yuri Alberto, né, que muitas vezes foi criticado, mas a gente tem que elogiar agora que ele tem evoluído bastante, independente dos gols. Ele tem melhorado, sim, a produtividade dele, fazendo melhor ali a função de pivô, aparecendo mais ali na área para finalizar, conseguindo finalizar mais vezes. É isso aí, nação. Só nos resta aí
rezar, torcer bastante, porque a situação é bastante complicada. E o próximo jogo do Corinthians, né, vai ser pelo Campeonato Brasileiro, neste sábado, às 6h30 contra o São Paulo, no Morumbi. É isso aí, nação corintiana. Timão na veia, vai Corinthians!